Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos aqui no canal. Eu sou o professor Cido Assis. Quero agradecer as inscrições, quero agradecer a participação de todos e todas vocês aqui nos vídeos que eu posto. E também gostaria de pedir, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like para que o YouTube reconheça a importância desse vídeo, para que mais pessoas possam tomar conhecimento aqui do canal, que é um canal do conhecimento, um canal que traz novidades, que não trata apenas da política, tão vamos dizer, tão simplesmente apenas das questões políticas, mas das questões sociais de um modo geral. E aqui quem vos fala é um filósofo, né? Ou seja, um professor de filosofia. O filósofo é a maneira de dizer, né? Que a gente não se considera exatamente que a gente é um filósofo, mas assim, um professor de filosofia que tem formação na área de filosofia e que procura, acima de tudo, trazer reflexões importantes sobre tudo que está acontecendo. E eu trago assim o mundo da política porque é a parte, inclusive, da filosofia que eu mais aprecio, que é a filosofia política. Discutir questões relacionadas à ética e à política são pontos assim fundamentais, né, a meu ver. E é o que a gente tem preparado nas pesquisas, nos trabalhos de pós-graduação que a gente tem feito. Eu resolvi hoje trazer aqui um assunto que diz respeito à ciência. É claro que em pouco tempo é difícil a gente falar sobre ciência. Ciência é um assunto muito amplo. Mas eu vou explicar para vocês por que eu resolvi trazer aqui uma reflexão a respeito da ciência. Porque com tudo o que vem acontecendo, de modo especial no combate à Covid-19, eu acho que vocês já têm percebido o quanto que nas redes sociais, o quanto que em entrevistas vocês têm visto uma diversidade de especialistas em que o assunto principal é a ciência. Ou seja, com essa onda, né, do Bolsonaro, em que ele defendeu, né, desde o início, né, que começou essa pandemia, ele vem assim defendendo, por exemplo, o uso do hidroxicloroquina, o chamado kit Covid, né, ou tratamento precoce, né, muito propalado esse nome, tratamento precoce, o que nesse momento já se tem chegado assim a uma conclusão de que esse tratamento precoce é um tratamento perigoso. Já tem, inclusive, pesquisa já demonstrando isso, né? Isso porque, desde o seu início, não houve uma comprovação científica, né? Nenhum um trabalho assim elaborado de pesquisa mais profunda, que pudesse, inclusive, demonstrar que esse tratamento ele é um tratamento eficaz. Então aqui a gente acaba entrando assim para o campo da ciência. E agora na CPI, se vocês prestarem atenção na CPI que está acontecendo, a CPI, né, da pandemia, o que a gente mais vê lá nas falas dos senadores e de todos esses problemas, inclusive relacionados, né, ao presidente da República, que tem assim vindo nas redes sociais, vindo na imprensa, defender o uso desses tipos de medicamentos, né? O ivermectina, por exemplo, é um outro medicamento, mas o hidroxicloroquina é o mais falado, né? Então, essa situação acabou chegando, inclusive, até no Ministério da Saúde, e aí as vendas que
ficaram assim basicamente liberadas, né? Com muitos médicos receitando, né, esse tipo de medicamento e assim por diante. Então, o ponto fundamental é a ciência. Afinal de contas, defender, né, esse tratamento precoce está contra a ciência ou não, né? Eu respondo já assim, muito rapidamente para vocês, que defender o uso desses medicamentos está sim contra a ciência. E aí vem um ponto assim, muito interessante, que também a gente vai percebendo assim, a partir dos comentários, né? Que eu tenho assim, acompanhado, inclusive nas redes sociais, é esse assunto relacionado à ciência. Afinal de contas, o que é a ciência? E o que a ciência tem, que ela tem assim de tão importante a ponto de que nos leva, né, tipo assim, a essa crença, né, de acreditar que a ciência ela é verdadeira. Que algo, por exemplo, que esteja fora do alcance da ciência, ela não é verdadeira. Isso é um debate muito longo e eu não vou assim, em pouco tempo, explicar para vocês, tá? Então eu vou só trazer aqui, a minha pretensão é um pouco provocativo, né? Alguns pontos de reflexão para a gente poder entender essa situação toda. Acontece que a ciência, só para a gente poder entender, essa ciência que nós temos hoje, a ciência chamada ciência moderna, né? Ela teve assim o seu, que poderia dizer assim, o seu não diria assim bem o nascedouro, né? Mas ela teve assim a sua independência, a sua particularização a partir do século XVII. O século XVII é o divisor de águas, aonde essa ciência que hoje nós temos aí, que nós confiamos e tudo mais, ela teve assim a sua explosão, o seu desenvolvimento a partir do século XVII. O século XVII é um divisor de águas, né? Então, aonde o antropocentrismo, por exemplo, toma conta do teocentrismo, a razão toma lugar também da fé, né? O que antes você tinha mais a crença na fé, então a racionalidade ela passa, né, a ter um ponto central com o racionalismo cartesiano, essa coisa toda. Agora tem um detalhe muito interessante, que isso é o que a gente considera enquanto ciência e que tem validade até hoje. Primeiramente, a gente tem que considerar assim, quando se fala em ciência, a gente tem que considerar que existe um objeto. Um objeto, talvez para muitas pessoas entender o que é esse objeto, não é um objeto de coisa, né, como eu toco, né? Não é assim objeto de coisas que eu toco. Esse objeto, ele tem mais a ver como se fosse uma espécie de um objetivo, né? O objeto é que faz com que, por exemplo, com que a gente consiga entender, por exemplo, a natureza de uma determinada ciência. Se você pega as ciências físicas, a ciência física ela tem um objeto próprio. Se você pegar a matemática também tem um objeto próprio. Se você pegar a biologia também tem um objeto próprio. E assim por diante. As ciências, de um modo geral, elas foram, inclusive, quando a gente fala assim, elas foram particularizadas porque elas formaram em torno de si esse objeto que a identifica, que dá identidade, que dá natureza, por exemplo, para essa ciência.
E é a partir desse objeto também que faz com que a pessoa que está estudando dentro de um campo científico, esse objeto é que lhe dá condições, por exemplo, de fazer com que essa pessoa ela desenvolva todo um trabalho, aí a gente vai chamar de trabalho científico, e para que ela possa desenvolver bem esse trabalho, existe o que a gente chama de metodologia, ou de método, ou método científico. Aí o que acontece? O cientista, ele vai seguir além do objeto, porque o objeto é o que lhe dá condições, por exemplo, dele saber o que ele está fazendo. Dele, que lhe dá-se um objetivo, um caminho, aonde ele vai seguir aquele caminho e ele não vai sair fora desse caminho. Essa é a importância, por exemplo, que tem o objeto. O método, ele já é um pouco mais, assim, ele já é mais detalhado para cada ciência. Cada ciência vai ter o seu método, né? É chamado método de investigação, né? Método de argumentação e assim por diante. Então, as ciências, elas passam por por esses momentos, tá? E eu diria para vocês assim que não é fácil. Quem, por exemplo, está desenvolvendo pesquisa, ou quem está num mestrado, quem está num doutorado, ou quem está, sei lá, num pós-doutorado, ou mesmo numa especialização, sabe muito bem o que eu estou dizendo. As dificuldades que a pessoa enfrenta para poder desenvolver uma determinada pesquisa. Bom, o que está por trás dessa pesquisa chamada pesquisa científica? O que está por trás é assim, é a exigência de coerência. A ciência, ela precisa ter uma coerência. E para ela poder ter uma coerência, ela precisa cumprir todos esses caminhos, como, por exemplo, eu expliquei aqui para vocês. Se ela não cumpre esses caminhos, então ela não tem coerência. E aí você vai ter um grupo de cientistas que vão avaliar esse trabalho, essa pesquisa e assim por diante. A conclusão dessa pesquisa é que você vai ter, então, a eficácia, a importância, por exemplo, de um determinado trabalho, de uma determinada pesquisa científica. E o que essas coisas todas que eu estou falando tem a ver, por exemplo, com essas discussões todas que estão por aí? É porque o remédio, né, ou qualquer tratamento, né, dentro do campo da área médica, essa coisa toda, do campo da saúde, ela exige, além de tudo isso, por exemplo, que eu expliquei aqui para vocês, exige, por exemplo, um tempo, um determinado tempo, como é a questão das vacinas. Um tempo de testes, uma diversidade de testes que são feitos, para depois você chegar a uma conclusão de que, a partir desses testes, ainda precisa haver uma comprovação, a partir dos testes que foram feitos, para você chegar a uma conclusão de que determinado medicamento, ou qualquer coisa assim, ele tem uma consistência, ele é importante ou ele é bom. É o caso, por exemplo, das vacinas. A gente sabe que isso não é assim bem 100%, né? Por isso que existem porcentagem de eficacidade, por exemplo, em cada vacina que existe aí, cada tipo de vacina. Então, o ponto principal que eu estou explicando aqui para vocês, significa então dizer, para poder encerrar, que a hidroxicloroquina, esse tratamento precoce, ele não passou por esses caminhos, ele não passou por esses parâmetros. Então, portanto, ele não tem eficácia nenhuma. Ele não pode ser considerado. Aí a gente não vai para o campo da opinião, como muita gente imagina.
Ah, porque não sei na onde, fulano de tal se deu bem tomando, por exemplo, hidroxicloroquina. Em tal lugar, a minha tia, né, tomou hidroxicloroquina e não pegou a Covid. Porque não é dessa maneira que funciona, mesmo dentro do campo científico. A ciência, ela não pode, por exemplo, partir por opiniões. E também existe um detalhe muito interessante. Dentro do campo da ciência, existem correntes. Isso é verdade. Mas dentro do campo da ciência, nós não podemos politizar, por exemplo, a ciência. Porque senão você vai entrar por um caminho muito complicado, perigoso. Por isso nós não podemos politizar, que é o que está acontecendo, por exemplo, nesse momento. Não se preocupam sobre a importância, por exemplo, a importância das vacinas, porque elas é que são científicas. E não, por exemplo, tratamento precoce. E não qualquer outro tipo de tratamento que está por aí que não tem comprovação científica. Ficou um pouco longo, por isso que eu falei para vocês, é muito difícil em pouco tempo a gente tratar desse assunto. Em outro momento eu ainda vou dar outras explicações sobre essa questão da ciência, porque é um ponto que eu acho interessante. Então vocês vão me acompanhando que em outros vídeos eu vou voltar novamente a esse assunto, porque ele está aí, né? Tá na moda, né? Tá no debate, tá no campo do debate, e muito acirrado. Então, por isso eu vou trazer mais outros vídeos sobre isso. Obrigado pela sua companhia e até uma próxima vez.